Isso. Numa luta, quando imobiliza, o árbitro vai falar assim: ou sai comigo, ou sai comigo, significa que está imobilizado. Olha lá, se eu der um golpe, Golpe perfeito, o que foi? E bom, Acabou. Significa que acabou de vez. Acabou de vez. Quando lá tampou pra filha. Faz o que você tava fazendo, só que puxa a manga aqui, ó. Vai, Natan. Puxa a manga aqui, ó. O objetivo do projeto é atender uma comunidade, no caso aqui do Jardim Humaitá, é atender uma comunidade carente, uma comunidade que é classificada como em situação de vulnerabilidade, né, pelo fator socioeconômico que a comunidade se encontra. O objetivo primeiro foi atender a essa comunidade no sentido de oferecer a eles uma melhor qualidade de vida e uma possibilidade também de que eles fossem coparticipantes na própria situação, né? Ou seja, na própria conscientização deles da situação a qual eles se encontram. O fundo do projeto é que, no caso, as crianças, né, tenham condições de se auto-perceberem em relação à situação que ocupam. E é óbvio, né, numa situação para que eles possam ter condições de análise e talvez até buscar caminhos para que eles possam reagir em relação à situação que eles se encontram. Ô John, ainda não processou porque eu não achei o cabo da máquina. O trabalho do judô é um trabalho que ele desenvolve uma série de coisas sem ser apenas os aspectos motores. Assim. É muito mais profundo que isso. A gente tenta trabalhar com a questão da filosofia do judô, que vai muito além assim, de ser um esporte, de ser uma luta. E é o que as crianças elas vão começar a entender agora, que não é só uma questão física, assim, tem uma questão de respeito com o outro e tem uma questão de percepção mesmo do outro. Eu tento desenvolver um trabalho educativo em que eu tento trabalhar os dois princípios do judô, o respeito e a disciplina. Essa mão do outro lado, entendeu? Você vai ter que pular a corda, entendeu? Isso! Olha o que você tá fazendo. Coloca a pessoa numa situação de desequilíbrio e tira o ponto de apoio dele. Tá certo? Nossa, mano, lá tampou pra filha. Faz o que você tava fazendo, só que puxa a manga aqui, ó. Vai, Natan. Puxa a manga aqui, ó.
no que eu pude observar, né, o grande benefício, primeiro, é fazer com que essas crianças tenham uma mobilização em relação a uma atividade, uma prática física sistemática. Traz uma certa disciplina para essas crianças no sentido de que eles se organizem. É exigido deles que eles cumpram horário, é exigido deles que eles tenham um certo empenho, que eles estabeleçam determinados vínculos de compromisso, né? Eu acho que o grande ganho é o ganho da questão das responsabilidades que essas crianças começam a assumir, né, a partir do momento que protagonizam, né, a sua própria formação. As crianças começaram a ter um pouquinho mais ou melhor, um pouquinho mais não, mas mudaram um pouquinho o seu comportamento em relação às diversas situações. A gente tem trabalhado aqui com os garotos muito mais numa questão de inclusão do que da parte técnica especificamente do futebol. Ao longo desse período que a gente está trabalhando, eu já tenho percebido uma mudança importante de comportamentos, a coisa da aceitação um do outro, teve sempre muita agressividade, a questão dos palavrões e coisas do gênero. E pouco a pouco a gente está começando a melhorar um pouco a própria participação de cada um das crianças. Os pequenos primeiro. Aqui é o Vinícius, Ó, aqui, ó. Vinícius, Aqui é o Vinícius da Mário. Ô Leandro, você não vai poder jogar, né? Tá com o pé machucado, né? Outra coisa importante é equacionar na medida do possível aí a participação de meninas junto com meninos, né? Uma ideia de coeducação que não acontecia, muito pouco, e também a inclusão dos menores, que sempre ficavam de fora, inclusive pelo poder da força mesmo, literalmente, né? Os maiores, que acabavam não deixando as crianças menores jogar. Gravando a bola. Existe uma expectativa deles, é claro, que haja um trabalho mais técnico, ligado ao futebol concretamente. Claro, por toda a pressão dos meios de comunicação, e a gente também fica presa ao mesmo tempo pela falta de material, falta de recursos e tudo mais, né? Mas eu acredito que, inclusive a parte técnica, inclusive mesmo nesse trabalho, tem melhorado bastante. Algumas crianças que vinham com habilidade muito menor, só pelo fato de terem a oportunidade, já está melhorando. Na realidade, são 4 escolas aqui circunvizinhas. O nosso primeiro contato foi com a escola mais próxima, justamente porque a maior parte das pessoas que residem aqui frequentam essa escola. Disponibilizou o espaço da escola para que a gente pudesse fazer inscrições, visitar as classes e divulgar o projeto, o acesso para que a gente mandasse circulares via as crianças para que isso chegasse nas mãos dos pais. Eu acho que o meu objetivo principal é dar um espaço de experiência, né? Poder fazer com que eles vivenciem o corpo e a dança e com isso trazer um novo olhar para a própria experiência de vida, estar no mundo, se relacionar com o outro. Então eu vejo muito que a transformação é uma coisa que eu viso muito assim no meu trabalho. Então eu trabalho muito com ritmo, com jogos, com a criação deles. Já está dando em algum lugar tudo isso, sabe? Porque eles vêm sempre, eles procuram isso, eles estão envolvidos com isso, então só isso já é um ganho. Mais voltado para eles. E aí, diferente. O risco é maior, você tem que tomar
uma série de cuidados. Não dá para misturar pequenininho com grandão, né? Aí fica complicado. Então, nesse momento vai acontecer isso. Eu expliquei para eles que tem em torno de 8 Nós temos uma faixas. preocupação bastante intensa em conversar com as famílias a respeito das crianças, porque nós acreditamos que é na parceria conosco e com as famílias que a gente consegue trabalhar com as crianças. É nesse coletivo, nessa troca, na discussão dos problemas, na discussão do que é importante para as crianças, é que nós conseguimos desenvolver as atividades com elas. E a comunidade, ela compra o projeto com a gente, eles abraçam, eles dão a mão junto com a gente. Se não for desse jeito, não acontece nada, nem com as crianças, nem com a própria comunidade, nem com a escola, que também é parceira. Então, eles têm que entender que o empenho é que vai trazer para eles a possibilidade de chegar a algum lugar. Então, a gente vai trabalhar isso com eles. E o que a gente está fazendo aqui pode ser uma possibilidade de uma profissão para eles. Só o acesso à escola, ele não deu conta, né? Não daria conta. Então, o que nós fizemos? Nós fomos até a comunidade, as casas das pessoas, né? Fazer propaganda do projeto, dizer a eles que o projeto estava acontecendo e que nós gostaríamos que eles participassem. Seria só conversar com as pessoas em relação às atividades que estão acontecendo e promover o teatro que a gente... Vamos bater muitas portas fechadas. Então, a Dona Cida, ela foi o nosso link primeiro, né, e até hoje ainda é, de comunicação com as famílias, para que a gente pudesse ter aí uma inserção de fato na comunidade. Cadê o trinco? Não se esconda não, pode voltar. Não corra não. Vem, menina. Tudo bem? Ela faz ginástica? Não? A filha dela faz judô. E não vai não? Não foi mais não, Por quê? porque agora eu tô com o neném e não tem Ganhou esse filho. Não tem com quem deixar. Tetinha! Você foi sábado passado? Isso aqui começa a primeira Então, semana. para aproveitar um pouquinho, vocês que vão para lá e aqueles que têm filho e trazem, então. Hoje começa o teatro, semana que vem a gente já começa com a ginástica e... ele eu conheço. Entrar na comunidade, tudo bem, você pode entrar. A questão é, como é que você conversa com as pessoas? Como é que as pessoas te recebem ou não te recebem? Falou? Vocês vão lá às 3 horas? Você não vai no teatro hoje? É hoje? Hoje às 3 horas da tarde, agora. Agora? Não sei. Se você puder. Calma aí, vou tentar. Tá. Oba! E aí, rapaz? Tudo bem? Tudo jóia? Hoje começa teatro pra molecada. Se você quiser deixar sua filha aí pra participar lá. Certo. Tá? Às 3 horas. Puxei todo mundo. Agora você encontra. Pra lá Tá tem chegando, mais. tu tá tomando vacina. Quero já. A presença de uma pessoa da própria comunidade facilita esse trâmite. Que elas tenham uma certa confiança em relação àquilo que está sendo feito. Por quê? Porque eles já tiveram outras experiências com projetos semelhantes a esse, que de repente as pessoas desapareceram e ninguém deu satisfação nenhuma para ninguém e acabou. Um dia tinha, outro dia não tinha. Nossa meta, né, é ampliar a quantidade de participantes do projeto, porque a gente acredita que ainda tem uma comunidade circunvizinha a ser atendida e que essa comunidade, de certa forma, poderia ser beneficiada com a atividade que a gente desenvolve aqui. Mas estamos aguardando as questões infraestruturais para que a gente possa ter condições de oferecimento ou de mais modalidades ou de ampliação de número de participantes.